aplaudindo. Ô, glória! Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar, é o nosso segundo culto do dia. E é com essa animação que você vai para o céu. Diga amém? Diga só: Jesus, me espere mais alguns anos, que eu quero viver uma vida abundante aqui. Amém? Nós vamos nos preparando, e Jesus vai fazendo a obra completa na nossa vida. Nós vamos ter uma vida abençoada aqui, e depois nós vamos ter uma eternidade toda para servir ao Senhor lá no céu. Diga amém por isso? Eu queria entrar na mensagem com você hoje, e eu vou tratar de um assunto, de um tema que é de extrema importância para nós. Eu sei que nós já sabemos sobre isso, mas como servo de Deus, nós precisamos sempre manter o nosso coração em plena gratidão. Glória a Deus por isso. Porque Jesus morreu, e o preço que ele pagou naquela cruz foi muito alto, para que algumas pessoas ainda estejam durante a sua vida sendo pessoas ingratas. Deus abençoou, Deus curou um dia, Deus fez uma obra de nos resgatar das trevas e nos trazer para a luz. E algumas pessoas ainda assim dizem: eu não vejo Deus na minha vida. Infelizmente, esse tipo de gente, ela vive uma cegueira. E o Espírito Santo há de abrir o nosso entendimento nessa tarde, para que nós possamos ser essas pessoas extremamente gratas, independente da luta que você tem passado. Porque se a gente for parar para perguntar aqui, todo mundo deve estar passando por alguma situação que tem que resolver algum problema. É ou não é verdade? Ou é só eu que tenho que resolver problema? Acho que todo mundo aqui tem uma situação para resolver. Ou pelo menos você tem uma perspectiva de futuro boa, e você precisa se empenhar ao máximo para que você alcance aquele ápice. É ou não é verdade? Então todo mundo tem batalhas, tem situações a serem resolvidas, mas nós precisamos lembrar do que já foi feito. E nunca nos esquecer de onde Deus nos tirou e onde nós estamos hoje. Diga amém por isso? Estamos com certeza muito melhor do que quando nós chegamos aqui um dia. Amém por isso, irmãos? Carta aos Filipenses, vamos lá, Novo Testamento. Nós vamos correr um pouquinho na Bíblia hoje, mas nós vamos falar sobre esse assunto que é muito recorrente e é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Não tem como você crescer espiritualmente se você não for essa pessoa que todos os dias você dobra seu joelho e agradece a Deus de alguma forma. Se de alguma forma você não separa um momentinho para você dizer: Jesus, muito obrigado por isso. Que eu estou passando por todas essas situações aí na minha vida, mas o Senhor tem me dado força. Eu tenho tido sabedoria para resolver problemas. O Senhor me deu algumas habilidades pelas quais eu posso usar elas como meio, para que eu possa solucionar algumas situações. E com certeza, quando Deus olha para um coração grato, um coração sincero, Ele não rejeita, muito pelo contrário. Ele libera as bênçãos que precisam ser liberadas sobre a nossa vida para completar aquilo que está faltando. Glória a Deus. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, eu vou ler com você a partir do versículo 5. Carta aos Filipenses, capítulo 2, eu vou ler com você a partir do versículo de número 5. Vamos ler então a palavra? Diz assim a Bíblia Sagrada: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser o quê? Igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e o que mais? E morte de cruz. Eu li esses 4 versículos com você, para a gente começar a enfatizar o entendimento relacionado àquilo que a gente vai tratar aqui hoje. A gente observa aqui pela palavra, o Paulo descreveu essa carta aos Filipenses, e ele estava conversando com aquela igreja, enviando essa carta, para tratar deles sobre alguns assuntos. E dentre eles ele começou a falar sobre o exemplo de Jesus. Jesus era Deus, o Filho de Deus, que sentava à destra de Deus. Como Deus viu que o homem se corrompeu, o primeiro homem, o Adão, deixou o pecado entrar no mundo. Depois ele teve lá o dilúvio, usou Noé, deu novamente a possibilidade da terra se multiplicar. Só que com o tempo as coisas foram piorando. E com a multiplicação dos pecados, o coração de Deus se entristeceu com aquilo. Até que na nova aliança ele já vinha usando os profetas, já vinha usando
né, a lei de Deus, falando sobre muitas coisas. E ele começa a usar os profetas para falar sobre o Messias, muitos anos antes dele se manifestar. Até que chegou o ponto em que o Messias se manifestou. E ele mesmo sendo Deus, o apóstolo Paulo vai dar o exemplo, que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação querer ser igual a Deus. No versículo 7, que foi o versículo anterior, está na tela aí o versículo 7, diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Veja que Jesus era Deus, mas ele desceu da sua posição de Senhor, de Supremo, para se tornar servo dos homens, porque os homens viviam na prática do pecado, e ele veio para expiar o pecado, para aniquilar o pecado que estava na vida do homem, lançar isso fora, e fazer com que hoje nós tivéssemos essa oportunidade de salvação. O principal de todos, que é Jesus, o Filho de Deus, ele teve essa conduta, essa postura de ser servo, de se colocar na posição de servo. Você vai lembrar que na sexta-feira o pastor pregou aqui, na sexta-feira da paixão, falando sobre nós sermos servos, entender a nossa posição de servir a Deus, de servir ao próximo, de saber ser pessoas que, ainda que nós tenhamos alguma coisa, nos colocar nessa posição de servir aos outros. Jesus foi o principal que, mesmo sendo Deus, teve essa posição de aniquilar a si mesmo para servir ao homem. E Paulo deixou muito claro no versículo 8, que isso aqui é muito forte, quando ele fala assim, e achado na forma de homem, ser homem para ele já era diminuir, porque ele era Deus e estava sendo homem agora. Humilhou-se a si mesmo, ainda como homem, sendo obediente até a morte. E o pior, a morte de cruz. A morte de cruz era para os ladrões, os malfeitores. E ele teve que passar por tudo aquilo. Poderia ter sido um outro tipo de morte, né? Ele vai ser morto. Mas ele foi morto igual a um ladrão, igual a um salteador. Ele foi morto, a humilhação dele foi maior do que nós imaginamos. E cá entre nós hoje, irmãos, quem tem sido agradecido a Deus de verdade pela obra que Jesus fez? Tem muita gente que não é agradecida a Deus, não. Tem pessoas que elas desprezam a Deus por algumas coisas que elas têm que fazer. Por exemplo, eu vou comentar, não interprete mal. Isso aqui não é para você me interpretar de forma errada. Mas tem pessoas que deixam de vir ao culto porque vai para o aniversário de alguém. Eu já ouvi gente chegar para mim, pastor, eu não vou vir para o culto hoje não, porque eu vou para o aniversário de titia. Eu digo, tua tia tu tem todo dia. É ou não é verdade? Mas é uma data especial. Meu irmão, você pode todo dia honrar tua tia. Mas no dia de servir a Deus, tem gente deixando de honrar a Deus, honrar a obra que Jesus fez na cruz, para honrar pessoas. Eu amo muito a minha mãe, meu pai. Hoje, por causa do Evangelho, vive distante. Eu sempre peço para eles virem aqui. Para mim lá é difícil. Eu pretendo não voltar assim toda hora. Mas uma vez por ano tá bom. Para não chafurdar muito a cabeça deles, né? Porque eu chego lá, tem uns que querem ficar de longe. Eles são religiosos, né? Eles não querem contato com a palavra. Eles sabem que vai orar, vai ter palavra, então eles se afastam. Só bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, para que você entenda uma coisa, nós como servos de Deus, nós precisamos ser gratos. A ponto de, em alguns momentos, tiver que renunciar a algumas coisas por causa dele, vamos fazer isso. Ele renunciou ser o Filho de Deus angelical, que estava sentado à destra de Deus, para se tornar homem. Morrer com aquela vergonha. Eu fico imaginando. Uma pessoa não fica nua na frente de alguém. Deve se sentir muito constrangido, né? Você ficar nua na frente de alguém. Tem gente que é... O ímpio, por exemplo, ele vai para a praia, a mulher veste um biquíni, ela fica nuazinha lá e tanto faz como tanto. Ela não tem vergonha daquilo. Mas quem é crente tem vergonha. Até eu não tenho. Por isso não usa. Da mesma forma o homem. Aí eu fico analisando. Jesus estava com as suas vergonhas todas de fora. Foi exposto publicamente. As pessoas zombavam dele, os romanos lá que estavam crucificando, pegaram lá uma esponja lá, mergulharam no vinagre, colocaram lá na boca dele. E ele achando que era água para tomar água. Você sabe que o vinagre é ácido, né? Em cima de uma ferida, termina de... Mas ele passou por tudo isso. E Paulo descreve aqui para nós morte e morte de cruz.
para que hoje nós tivéssemos que agradecer, o mínimo que nós podemos fazer. E tem pessoas que deixam de vir agradecer, deixam de vir honrar, deixam de separar momentos com Deus. Não sou contra, não interprete mal. Mas entre Deus e as pessoas nós temos que honrar a quem? A Deus. É a nossa prioridade. Eu particularmente entendo assim. Dia do aniversário da mãe eu ligo, mando mensagem, faço mensagem de vídeo. E se eu estivesse perto eu iria lá, separarei um momento com ela, mas o momento do culto é sagrado. Não podia deixar de existir. Tem gente que não faz, tem gente que diz que vai fazer e não faz nenhum e nem outro, né? Não honra nem os pais e nem honra a palavra. Não cumpre. Olha só, segunda carta aos Coríntios. Vamos lá? Voltando um pouquinho. Você está lá na carta aos Filipenses, você volta um pouquinho. Tem a carta aos Éfesos, antes aos Gálatas e aos Coríntios. Voltando, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha que interessante isso aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Isso aqui o pastor Jamil comentou no culto das 8 da manhã. Olha só. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Mas vamos ler. Diz assim a palavra, ó. Porque o amor de Cristo faz o que, pessoal, conosco? Nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos o que? Morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele, porque aquele que por eles morreu e fez o quê? Ressuscitou. 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. O Paulo estava explicando o seguinte, olha, muitos daqueles anciãos da igreja, daquelas pessoas, haviam tido contato com Jesus fisicamente, enquanto ele estava como homem. Mas o Paulo estava dizendo o seguinte, olha, nós não vamos lembrar dele na figura do homem que esteve entre nós, que realizou os milagres, mas vamos lembrar dele como Senhor, como Mestre. Não vamos lembrar para ele na figura simplesmente da carne. Nós vamos lembrar dele como Senhor, como Deus. E principalmente, agora ele veio como advogado, para julgar as nossas causas, para nos defender do inimigo, para nos tirar das situações mais adversas possíveis. Mas ele vai voltar, e quando ele voltar, ele voltará como juiz. Essa é a percepção que nós temos que ter acerca de Cristo. Porque ele veio primeiramente, nos resgatou do pecado, se fez vergonha em nosso lugar, teve misericórdia da humanidade, cumpriu toda a justiça para que hoje nós tivéssemos liberdade, mas ele espera de nós essa gratidão, essa disposição em honrá-lo, que vai chegar um dia em que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não vai voltar para nos defender de alguma coisa, ele vai voltar para julgar a terra, os habitantes que nela estão, e nesse caso nós estamos aqui também, seremos julgados, segundo aquilo que nós vivemos. E com certeza para algumas pessoas ele vai olhar, eu abençoei tanto, mas a pessoa é tão ingrata. Prosperei tanto e a pessoa é tão justa. Fiz de tudo que podia para que as pessoas vivessem uma vida abençoada e elas não foram gratas. Aí vamos para Tessalonicenses, olha só. Eu vou ler bastante versículos com você, anota aí. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, vamos lá, primeira carta aos Tessalonicenses. Você estava em Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 18. O mesmo apóstolo Paulo vai falar aqui, ó. Capítulo 5, versículo 18. O que ele vai dizer nesse versículo? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Está na tela também para você acompanhar. Só vou ler nessa parte com você esse versículo. Diz assim, ó. Em tudo, fazer o quê? Dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é que a pessoa está doente, ela tem que dar graças a Deus que ela está doente. Não é isso. O pastor Jaime até explica. O missionário já explicou isso também.
Você dá graças a Deus pela sua vida. Apesar das circunstâncias, eu falei no início aqui, apesar das circunstâncias pelas quais nós enfrentamos, nós precisamos ser gratos. Porque, afinal de contas, tem pessoas que queriam estar na posição que a gente está hoje e não está. E não tem condições. Conheci pessoas que disseram o seguinte para mim. Estavam hospitalizadas e elas até fizeram promessa, né? Eu queria estar boa, sair dessa situação porque aí eu ia para a igreja. Aí quando fica boa, tem gente que não vem. Tem gente que faz promessa com Deus séria. Eu quero sair daqui para te servir. E realmente serve. E tem pessoas que infelizmente é o contrário. Ela fala que vai servir por causa da calamidade. E quando sai de lá, ela não agradece a Deus servindo. Foi por isso que ele disse, em tudo dá graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está falando aqui dentro de um contexto. Ele estava falando acerca da ressurreição de Cristo. E falando sobre as obras que ele enfrentou, sobre as batalhas que ele teve que cumprir, para que a nossa vida hoje tivesse essa liberdade completa. Na carta aos Gálatas, que foi uma carta anterior, ele falou que eles não deveriam meter debaixo do jugo da servidão, uma vez que eles já haviam sido resgatados. Não podiam mais voltar, porque eles já haviam sido resgatados. Eles só tinham que permanecer dando graças a Deus. Pastor, mas minha vida não está legal, não. Tem muita coisa que eu queria que tivesse melhor. Eu também. Tem muita coisa que eu queria que tivesse melhor. Mas ainda não chegou a estar melhor. Mas eu estou contente com a obra que Jesus já fez. Amém? E quando chegar a ser completa, louvado seja Deus. Vai ser completa, o testemunho vai ser completo. Mas por enquanto, nas circunstâncias pelas quais nós estamos, vamos ser gratos. Tem gente que está andando aí, está respirando, está conseguindo fazer o que tem que ser feito, está trabalhando. Eu estou triste porque eu não estou ganhando o salário que eu queria. Se for perguntar para todo mundo, está todo mundo insatisfeito com o salário que tem. Tem gente que está ganhando 10 mil e está insatisfeito. Poxa, eu estou ganhando só 10, podia estar ganhando mais. Tem gente que está ganhando 2 e está dizendo, eu queria ganhar mais. Tem gente que não está ganhando nem isso. E queria ganhar pelo menos isso. Seja grato. Diga amém por isso. Seja grato. Nós precisamos abrir o coração muito mais a Deus para ser grato. Nós vamos chegar onde tem que chegar. Agora, basta cada dia o seu próprio mal. Você vai galgando, né, no dia a dia. As responsabilidades vai cumprindo. Mas eu queria que determinadas coisas, meu filho ainda não se converteu. Hoje batizou muita gente. Tive a oportunidade de batizar hoje uma senhora que é a avó, batizou a filha e batizou a neta. Coisa bonita, assim, né? Batizou 3 gerações, né? A avó, a mãe e a filha. A avó, a filha e a neta, né? Melhor dizendo. Batizou as 3. Dois irmãos jovens batizaram. Parecia até gêmeos os dois, até no formado do cabelo. E a gente fica tendo que agradecer a Deus, irmãos. Tem gente que está triste aí, porque está passando por algumas lutas, devia se colocar à disposição para agradecer. Porque no ato dela agradecer, Deus ia dar muito mais. Veja comigo um exemplo, falando do próprio Jesus, olha só. Lucas, capítulo 17. Quem ensinou isso foi Jesus, olha só. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 11. A história é conhecida. Eu só quero falar com você que quem deu esse testemunho aqui foi o próprio Jesus. Ele deu o testemunho dessa situação que ocorreu. Aí vai dizer o seguinte, Lucas 17, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e fazer o quê? E mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aí vem a continuação. E um deles, vendo que estava são, voltou fazendo o quê? Glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era quem? Um samaritano. Você sabe que naquela época tinha uma guerra entre judeu e samaritano. Eles não se beijavam, né?
não tinha acordo entre o judeu e o samaritano, não tinha parceria. E a Bíblia deixa muito claro que o que voltou para agradecer era um samaritano. Eu vou já entrar nesse mérito. Eu venho no versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé fez o quê? Te curou. Foi isso que ele falou, te curou. Ele falou sobre salvação. Eu queria que você parasse um pouquinho para analisar. A nossa gratidão, irmãos, ela é fruto de alguém que é salvo. Quando você vê gente por aí ingrata, mesmo com tudo que Deus fez na vida dela, de bom, e ela é ingrata, você pode ver, a pessoa que não tem característica de alguém que é salvo. Alguém que é salvo, que nasceu de novo, que Jesus resgatou das trevas e trouxe para a luz, é alguém que tem essa disposição no coração de o tempo todo estar sendo grato. Tem gente que nunca fez nem nada por ela, chega para a pessoa, cumprimenta, oh, muito obrigado, né? Se torna até mais bonito, né? Mais gentil, é grato, sabe lidar com as pessoas, sabe respeitar as pessoas. Então perceba aqui, Jesus dá esse testemunho. Tem 10 leprosos que ficavam fora da cidade, a gente já conhece. O leproso não podia ficar no meio de sociedade, eles estavam fora da sociedade. Quando eles percebem que Jesus vai entrar na cidade, de longe eles falam: nos ajude, nós estamos nessa situação aqui, fora, nós estamos a ponto de morrer. Se nós morrermos aqui, não vão fazer nada por nós somos leprosos. E Jesus falou o seguinte: olha, vocês vão até os sacerdotes e se apresentem a ele. Por quê? Na época o sacerdote era uma espécie de médico. Eram os sacerdotes que examinavam as pessoas e percebiam se elas estavam aptas ou não a voltar para o meio da sociedade. Jesus não disse assim: vocês estão curados. Ele não deu nenhuma palavra a ele dirigindo que eles estavam curados. Ele já liberou a bênção para eles só dizendo: vocês vão lá e se apresentem. Era para eles agirem na fé agora, né? E eles foram lá, se apresentaram para o sacerdote, e a Bíblia diz que eles estavam como? Curados. O sacerdote liberou eles. Só que aí um deles olhou para o corpo, olhou para a pele: eu estou curado, eu não tenho mais lepra. A minha pele está igual a do pastor Este, de um bebê, né? 30 anos, mas é um bebê. A pele está lisa, está bonitinha, ó. Tal. Vamos fazer o seguinte: eu vou agradecer a Deus. E ele volta lá onde Jesus se apresenta, procura saber onde Jesus estava, foi até Jesus, procurou ele e agradeceu. Jesus disse: mas vem cá, vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Só está tu aqui. E por cima ainda, estrangeiro. Lembra daquela mulher samaritana? O que ela disse quando Jesus foi pedir água para ela? Sendo eu samaritana e tu judeu, o que tenho eu contigo? Ele disse: se tu soubesse quem te pede água, tu pediria, ele daria água da vida. Ou seja, ela tinha uma controvérsia contra Jesus porque ela era samaritana e ele judeu. Esse homem aqui deixou de lado aquilo que ele era, a sua nacionalidade ali, que era, né, contrária à nacionalidade dos judeus, que não se batiam, né, que não convergiam entre si, que não tinham, né, parentesco entre eles. Deixou de lado, ele só queria agradecer, ele tinha sido curado. Amém, irmãos? Tem que deixar o orgulho de lado e agradecer, irmãos. Nós temos pessoas da família, próximas ou até distantes. E querendo ou não, nós temos que agradecer a Deus por eles. Tem aqueles que concordam com a gente, tem aqueles que discordam. Isso é normal, diga amém por isso. Normal as pessoas concordarem e discordarem de você. Não é verdade? Ou todo mundo vai concordar com a gente? Não vai. Todo mundo é diferente. Tem marido e mulher, é ou não é? É hora que o marido diz: eu quero assim, a mulher: pô, não gostei não. E fica aquele negocinho, né? Um dos dois tem que ceder para a situação ser resolvida. Caso contrário, não vai ser resolvido. Caso contrário, não vai ser resolvida a situação. Portanto, ele tomou essa decisão: eu vou lá e vou agradecer. Vou deixar de lado que eu sou samaritano e vou lá agradecer Jesus. Porque ele pediu para que eu fosse até o sacerdote, eu fui e saí de lá curado. Os outros 9 não querem ir. Não importa se eles não querem ir, eu vou. Isso aqui é até uma cobrança para a gente. Eu queria dar o testemunho. Mas como foi eu e outra pessoa junto, ele não quis dar, eu também não dei. Dá você o seu testemunho. Amém? Glorifica a Deus você com a sua vida. Se a outra pessoa não quer, é problema dela.
Você quer. E a coisa foi tão forte que aquele homem não foi só curado. Eu sempre guardei isso comigo. Aquele homem não foi só curado. A obra de Deus foi na vida dele completa. Os outros 9 foram curados e voltaram lá a viver a vida que eles viviam. Mas esse voltou, e quando ele volta, Jesus disse: levanta-te, vai, a tua fé fez o quê? Salvou. Você agora é um homem salvo. A gratidão traz pra gente isso. Gratidão é uma das qualidades de quem é salvo. Você é salvo, então você é uma pessoa agradecida. E quem é emburrado com tudo? Infelizmente, as características dele é a característica de quem ainda anda na impiedade. Ele não demonstra esse fruto, né, de mudança, de conversão. Quem é grato, irmãos, tem essa gratidão e tem essa particularidade com ele. As pessoas olham e veem a diferença. No mundo mesmo, no nosso convívio do dia a dia. As pessoas olham: para você é tão agradecido, você é crente, é? Eu digo: sou. Digo: olha, suspeitei desde o princípio. Igual o Chapolin Colorado, né? Suspeitei. Porque eu vejo você tão agradecido. Não sei nem como é que você vive, mas todo tempo eu te vejo feliz. Eu fiquei sabendo até que tu tá passando por umas lutas aí, mas tu tá tão alegre. É isso porque eu sou salvo. Eu sei que eu não quero partir agora não, mas se partir eu sei para onde é que eu vou. Tenho convicção de quem pagou o preço por mim e de que eu hoje sou grato a Ele, independente do que aconteça daqui para frente. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O Paulo, ele foi agradecido também. Ele ensinou as pessoas a serem agradecidas, assim como Jesus está dando um testemunho aqui, mas ele também foi agradecido. Aí eu queria que você abrisse comigo rapidinho, novamente em Filipenses, só que agora o capítulo 4. Eu disse que a gente ia correr um pouquinho na Bíblia hoje, né? Mas vamos lá. Isso está enriquecendo o nosso crescimento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo, eu vou ler o 10, a partir do 10. Vou ler aqui 4 versículos com você. Olha só que interessante isso. Filipenses 4, 10. Quem encontrou, diga amém. Também está na tela aí para você acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer. Aí ele vai falar uma declaração que nós falamos muito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E eu fico observando. O cidadão estava preso, estava lá dentro da prisão fazendo o quê? Agradecendo os irmãos daquela igreja, da igreja dos Filipenses. Porque na carta aos Coríntios ele fala que aquele povo havia se organizado e os irmãos haviam se juntado e enviaram para ele uma oferta. Uma oferta. O apóstolo Paulo nos ajudou muito na nossa caminhada. E agora sabemos que ele se encontra preso. E as prisões não eram bonitas que nem as de hoje, não. As de hoje são boas. Tem gente que reclama porque ele está lá dentro, né? Ainda recebe salário, alguns, né? Mas o cidadão está lá, e naquela época não tinha assistencialismo, né? Hoje tem. O cidadão está preso porque, é claro que em alguns casos, a gente já ouviu no noticiário, foi preso injustamente, mas esse Deus vai fazer justiça. Glória a Deus por isso. Mas tem a maioria dos casos, se não quase 90% ou mais do que isso, estão lá justamente. Tanto é que sai e faz atrocidade de novo, né? Aí volta para lá de novo. É um vai e vem, tem uns que já tem 10, 15 passagens. Mas o Paulo estava preso ali numa situação em que era o cárcere interior, e o pastor já até explicou aqui. Lá desciam os dejetos, né? Para não falar outra coisa, no lugar onde ele estava. E ele teve a oportunidade de ter acesso ali e de enviar a carta para aquela igreja, e ele enviou. Olha, vocês mandaram uma oferta para mim, eu estou muito agradecido. Agora não se preocupe com isso não, eu sei me contentar com o que tem. Sei viver no tempo de abastança, de abundância,
E também você viver no tempo da dificuldade. Eu não sei. Eu não estou preocupado com muita coisa. Eu sei que um dia Deus há de me justificar. Eu estou ligado com Deus. Eu estou grato a Deus independente do que eu estou enfrentando. Porque eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso não foi uma palavra vaga, como algumas pessoas falam, vagamente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando isso dentro de uma prisão, glorificando a Deus e agradecendo a Deus, mesmo estando naquela ocasião difícil. Tem gente que fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, às vezes até numa forma de desprezar alguém, quando alguém não quis fazer nada por ela. Imagina que a Dífane, eu cheguei para ela, e Dífane, me ajuda aí, me dá 1.800 de presente. Aí ela chega, eu não vou te dar não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não preciso de ti. Tem gente que fala assim, vagamente. O Paulo estava falando do coração dele, aquelas palavras. Agradecido a Deus que ele era, agradecido àquela igreja, por eles terem oferecido o melhor para ele, mas ele estava dizendo, não se preocupem com isso. Agradeço muito por vocês estarem fazendo. Mas fique tranquilo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe que quando a pessoa ela é salva, até algumas, se ninguém fizer muita coisa por ela, ela está ligada com Deus, ela vive bem. Mas tem pessoas, irmãos, que infelizmente, elas só estão bem se alguém fizer alguma coisa por ela. Se ninguém chegar e não fizer nada por ela, ela não consegue. Eu vou comentar algo. Esses dias a obreira Nazaré chegou para mim, pastor, tem uma irmã nossa, assim, assado, que ela congrega aqui na igreja, e ela está enferma, ela fez inclusive a cirurgia, está na Aldenora Belo lá, só aguardando para sair. Eu digo, irmã, não chegou para a gente a informação. Você sabe que é muita gente o tempo todo, você não consegue. Aqui a gente consegue ver alguns irmãos, mas não dá para enxergar todo mundo assim, de cara. E aí os obreiros às vezes têm uma amizade já com a pessoa, já conhece, e aí ela já tinha uma amizade com a irmã, sabia que ela estava enferma, mas não tinha passado ainda diretamente para a gente. Estava orando com ela, acompanhando ela, mas não passou para a gente. Passou, a gente foi lá no hospital, na pós-cirurgia, já está bem recuperado, agora está em casa. Quando for no dia da ceia, ainda não pode vir ainda, daqui a 14 dias, né? Vai ter que ficar lá, vamos levar a ceia, até o dia de se recuperar e vir para a igreja. Mas tem casos que a gente não sabe, mas a irmã não, pastor, eu estava bem, ainda que não viesse ninguém aqui, eu sei de quem eu sou, eu também errei por não ter falado. Eu não falei nada com o pastor Jamil, não pedi nada para os senhores. Né? Se tivesse falado, desde o princípio, tinha feito o quê? Acompanhado. E tem gente que está por aí, às vezes, até triste, chorando. Estou numa luta, ninguém olhou para mim, mas ninguém sabe. Não temos uma bola de cristal. Né? E ainda que tivesse, isso aí é coisa de magia negra. Servo de Deus não tem bola de cristal. Servo de Deus está ligado com Deus. Amém? Para perceber. Eu já pastorei igrejas pequenas, igreja de 30 membros, já pastorei igreja de 300 membros, mas até ali dá para contornar, dá para você entender, saber quem é todo mundo. Mas aqui é mais difícil. E é rotativo, né? Muita gente que vem, que às vezes não é daqui, vem um dia, depois não vem mais, aquela coisa toda. Então, ele estava naquela situação, a igreja se lembrou dele. Mas se ninguém se lembrasse, ele estava bem do mesmo jeito. Característica de alguém que é salvo, que é grato. Ele está salvo a Deus, ele está grato a Deus independente do que ele está passando. Né? Tipo assim, já aconteceu comigo. Tem gente que fica chateado, passa meu aniversário, ninguém deu um parabéns para mim. Fica zangado. Digo, oh meu Deus do céu. Já passou o aniversário meu, ninguém fez nada, eu também nem me preocupei. Eu também nunca tive isso em casa, né? Tem gente que teve, os meus filhos têm, desde o primeiro mesário tem, né? Todo mês teve. 1 mês, 2 meses, 10 meses. Não, eu fui ter com 19 anos, 18 anos. Na igreja o pastor chegou com os irmãos. Parabéns. Eu até me assustei. Diabo é isso. Primeira vez que aconteceu, né? Mas eu vou deixar de agradecer por tudo que os anos anteriores que eu vivi com eles. Não, foram muitos ensinamentos. Mesmo sem a palavra às vezes, mas ensinaram muita conduta correta. Diga glória a Deus. Não desprezo isso não. Foi bom. Aleluia por isso, irmãos. Mas o Paulo estava ali feliz, irmãos. Bem com Deus. Se ninguém se lembrasse dele, ele ia ser grato do mesmo jeito. E tem pessoas que, para agradecer alguma coisa, tem que fazer muito por ela. Se não fizer muito por ela, porque ainda fazendo, se você fizer só um pouco, ainda acha ruim. Só isso. Só isso que fizeram por mim.
Sei que ia fazer um negócio melhor. Meu irmão, agradece porque fizeram. Né? Agradece porque fizeram. Eu já vi gente ir no casamento dos outros, a pessoa paga um sacrifício. Não sei que dia que você vai casar, mas se não puder fazer festa, faça só a oração do pastor e viaja, aproveita. Eu fui fazer festa porque a mulher tá ali, ela quis fazer festa. Aí eu fiz. Mas teve uns abençoados que comeram, foi 150 pessoas. Comeram bem, eu passei um ano todinho pagando. Todo mês eu pagava alto, não foi barato não. Ainda teve gente saindo lá. Teve uns que saíram felizes, né? Tem gente que saiu. Pastor, não sobrou nem uns pouquinho pra mim. Ainda ficou aqui. Eu vi que os irmãos botaram um bocado de doce na bolsa. E faltou pra mim aqui. Ele disse, meu irmão, tô querendo saber disso, tô querendo saber da lua de mel. Né? Eu fui logo, claro. Eu tava querendo saber de quê? Com a cabeça do homem. Eu rasgo o verbo logo aqui. Eu falo com os jovens assim também, pra eles estarem ligados. Entender a coisa. E é assim. Tá ligado sair dali pra fazer outras coisas. Tá ligado pra saber de bolo. O negócio aí é pra mulher. Mulher gosta desses negócios. É ou não é? Sim. Mas ele diz, eu estou muito agradecido. Fizemos aqui uma oferta para você, Paulo. Só, irmãos, não se preocupe, não, muito obrigado. Eu sempre sempre lembrei de vocês em oração. Estou muito feliz. Mas assim, não se preocupe, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Estou bem com Deus. Fique em paz. Mateus 15. Já estamos caminhando para o final. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Olha só. Jesus mais uma vez falando sobre esse tema. Mateus capítulo 15, versículo 36. Mateus 15, 36. Vou ler só 3 versículos com você aqui para a gente fazer a oração. Mateus 15, 36. Diz assim, ó. E tomando os 7 pães e os peixes, e fazendo o quê? Quem estava dando graças? Jesus. Amém? Jesus estava dando graças. E tomando os 7 pães e os 2 peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres. Era muita gente. 4.000 homens, com mais as mulheres. Imagina que cada um tinha uma mulher. Tinha alguns solteiros, bem provavelmente. Tinha algumas mulheres solteiras também. Tinha criança, tem um que tinha 2, tinha um que tinha 10. Naquela época era assim, né? Era muito. Hoje é 1, 2, tá bom. Mas naquela época era assim. E eu fico imaginando, Jesus sendo Deus, ele não podia chegar e fazer ali aquela multiplicação, mas ele pega o pão, levanta o pão para o céu, agradece a Deus por aqueles poucos pães que tinha e aqueles peixes, levantou para o céu, deu graças e depois deu para os discípulos repartir para a multidão. Ele poderia não ter dito, pega esses pães aí e vai distribuindo. Primeiro ele fez o quê? Deu graças, agradeceu a Deus. E aí vem a seguinte questão para nós. Às vezes pegamos alguma coisa na mão e ao invés de dar graça, damos desgraça, né? Felizmente. Por isso que a gente tem que se preocupar com a gente nesse sentido. É que eu estou sendo grato mesmo? Jesus morreu, aquela vergonha toda, para que eu envergonhasse hoje. Não é boa essa conduta da nossa parte. Errar para com ele. Aí eu me lembrei disso aqui agora, rapidinho, que é 2 Timóteo. Vamos lá? Vou só ver aqui os versículos. 2ª carta ao Timóteo. Eu sei que é lá o capítulo 3. 2ª carta ao Timóteo, capítulo 3. Vamos ler. Vamos ver o versículo 2. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Nós falamos muito aqui sobre gratidão. Mas Jesus também usou o apóstolo Paulo falou com Timóteo para que ele se afastasse de pessoas ingratas. O Timóteo tinha uma missão muito grande pela frente. Ele não podia estar ao lado de pessoas ingratas. Por quê? Porque isso atrapalharia ele. É bem assim, você está do lado de pessoas boas e tal, aquela coisa toda, aquele zelo, pessoas que estão compartilhando de bênçãos,
Aí você chega do lado de pessoas ingratas, ela é o tempo todo murmurando, o tempo todo falando que não deve. Dá uma vontade de, uma repugnância, né? Vontade de lançar fora. Porque ao invés da pessoa agradecer, tá lá reclamando. A geração Z é uma geração reclamona, né? Ah, queria que tivesse hoje aqui, era cá. A mãe fez foi peixe. Não temos que agradecer. Se foi peixe, glória a Deus. Eu sou jovem ainda, mas eu passei por essa época. Meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa. Não sabe que não tinha muita condição. No interior do estado ainda, já sabe como é que é, né? Aqui na capital tem gente que passa perrengue, mas no interiorzão brabo aí. E aí era 3 filhas, às vezes comprava lá. Ia lá na barraca da dona Francisca, né? Era 3 ovos, era um para cada. E eu, menino macho, né? Queria mais. Tinha que torcer para minha irmã não querer, para me comer. Aí eu comi mais. A menina era biqueira, era maga ré. Aí não queria, tinha dia que não queria. Aí dava a banda do ovo para mim, eu bamburrava. Dava para dentro, né? Bota para cá. Que daí ia ter que trabalhar de pedreiro. Tá o chapéuzinho na cabeça, vamos lá, trabalhar de pedreiro. 10 anos de idade. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ser usado por Deus, falar com Timóteo o seguinte: você tem que se afastar de pessoas ingratas. Porque tem gente que é ingrata demais. Essas pessoas só atrapalham. No versículo 2 ele falou: por quê? Haverá homens amantes de quem? De si mesmo. Diferente do que Jesus falou. O que Jesus falou? Que nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não só nas palavras, mas nas atitudes. Eu não vivo mais. Eu vivo para o Evangelho. Eu vivo para fazer as coisas para Deus. Nós que nascemos de novo, nós vivemos para servir a Deus, servir a nossa casa, servir as pessoas à nossa volta. De alguma forma apresentar Cristo para elas. Ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Se ele tiver que dividir o pão dele com alguém, ele não vai dividir porque ele é avarento. Ele tem como dividir, mas não divide. Ele não dá. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Aí ele vai falar o que mais? Ingratos. Profanos. 3. Olha só o versículo 3. Versículo 3. Dormiu. Versículo 3. Acordou. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Quem é amigo de Deus se preocupa com o próximo. Quem é amigo de Deus é grato. Amém? Dessas pessoas ele vai falar no 5 para terminar. Agora sim eu termino. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-se. Ou seja, de gente ingrata, se afasta. Gente que você ajudou um dia e hoje ela nem olha na sua cara. Dessas pessoas você faz o quê? Se afasta. Essas pessoas fizeram parte da história de alguém e elas simplesmente negam. Não pode ser assim. Como servo de Deus, nós somos muito gratos a Deus em primeiro lugar e as pessoas que fizeram parte da nossa história. Independente de quem elas são hoje. Pode ser que alguém um dia lhe ajudou na caminhada hoje esteja desviado. Eu tive pessoas assim, que me ajudaram na caminhada, mas hoje eu vejo que elas estão desviadas. O que eu posso fazer demais por elas? Orar. Se eu estiver lembrando de orar, meu Deus. O irmão fulano tal, teve um dia que eu estava lá falhando, queria fazer uma coisa errada, ele chegou, puxou minha orelha e me falou que não era assim, me ajudou muito. Hoje ele está desviado, Jesus, ajuda ele a voltar. Principalmente nessas datas festivas na igreja, ajuda ele a voltar. Para que ele tenha um bom aproveitamento ali da palavra naquele dia, se arrependa e volte ao caminho santo. Amém? E essa deve ser a nossa oração de gratidão. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Eu vou pedir para os nossos irmãos entregar o cálice para você. Eles vão levar o cálice. Nós vamos participar hoje. Hoje é o último dia do mês. E hoje é o 5º domingo já desse mês de março, né? Amanhã já é 1º de abril, dia da verdade. Diga amém. Amanhã é o dia de quê? Da verdade. Inclusive aqui na nossa sede é o dia da verdade. Até deixei aqui a pasta. Porque amanhã, no dia da verdade,
Nós vamos estar orando aqui por vida financeira. E se alguém tem necessidade de prosperar, venha lutar, venha orar. Eu estou passando por umas lutas aí, eu não sei porque que Deus me permitiu passar por essa luta. Ao invés de ficarmos pensando nisso, vamos em orar. Amém? 9 da manhã, 3 da tarde, com o pastor Brandão, né? O pastor Brandão na fé, o homem da prosperidade. À noite, o pastor Jamil na fé, ou né, um da gente, os pastores, se ele não tiver como vir aqui fazer o culto, mas nós vamos estar na mesma concordância. Glória a Deus. Então amanhã é o dia de prosperidade. Nós vamos orar por isso. Se alguém tem necessidade, peça. Peça a Deus que Ele dá liberalmente. Aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. Que bate, a porta se abre. Eu quero orar em concordância com você hoje. Nós vamos orar agora em cima dessa palavra. E depois nós vamos fazer a oração da fé. O pastor Jaime sempre explica. O nosso Deus trabalha até no dia de hoje. Ele ressuscitou. Foram procurar o vivo dentre os mortos e não acharam. Foram no sepulcro de manhã cedo e não acharam Jesus. Jesus havia ressuscitado. Hoje Ele habita dentro do seu coração. Amém? Ele habita dentro do seu coração. Ele habita dentro do meu coração. Eu queria que você se colocasse de pé, quem já pegou. Isso.